anunciar as suas maravilhas. O Senhor tem falado ao teu coração, nesse lugar? Amém. Com certeza que o Senhor tem ministrado ao teu coração nesse lugar e Ele tem tratado com você. Como é bom ouvir o Senhor falar nos nossos corações. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom sermos tratados e moldados pelo Espírito Santo de Deus. Convido você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 24, depois versículo 32 a 42. Atos 2, versículos 1 a 24 e logo após 32 a 42. Irmão, é um texto longo. E a gente precisa estar com os nossos corações atentos à palavra do Senhor. Eu fiquei pensando, leio o texto todo, leio só um pedaço e falo do texto todo, mas enquanto ouvia algumas pregações nesse lugar, o Senhor começou a falar no meu coração: Eric, a minha palavra é inspirada. A minha palavra é inspirada. E quando líamos ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é que está falando, meu irmão? O Senhor. O Senhor falando através da sua palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar. Quando o profeta vai falando, olha, tem águas que estão nos arteiros e depois tem águas que estão nos joelhos. Quem fala através do profeta? Quem fala através do profeta? Ao Senhor. Quando vemos ali os homens diante da terra prometida, e alguns voltam atrás, outros decidem perseverar. Eles perseveram porque estão debaixo da palavra do Senhor, porque o Senhor havia prometido a terra. Por isso a palavra de Deus é inspirada. É a palavra de Deus que nos molda. Por isso volta o teu coração para a palavra do Senhor nessa manhã. Atos 2, a partir do verso 1, nós vamos ler nessa versão que está aqui na mídia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelaram uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia.
Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Espírito Santo de Deus, quebra os nossos corações nessa manhã. Amém. Entregamos os nossos corações nessa manhã diante do Senhor, que é Deus, diante do Senhor que nos molda e nos transforma. Entregamos o nosso coração diante do Senhor para que Tu fales, mas que não apenas fales, mas que o Senhor faça em nossos corações aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Senhor havia sido morto, ressuscitado,
ascendido aos céus, e havia um problema que precisava ser resolvido. Judas não havia aguentado o peso de ter traído o Senhor. Ele diz a Bíblia que ele se jogou, né? E as entranhas lá e tal. Não é isso que a gente quer falar, não é sobre Judas, mas estava faltando um apóstolo. Então, os 11 se reuniram com uma assembleia, porque faltava um na equipe, faltava um no colégio apostólico e precisava ser escolhido. Então eles se reúnem e escolhem, lançam sorte, e a sorte cai sobre Matias. E atendendo a uma orientação, a um mandado do Senhor, a uma ordem do Senhor, eles permanecem em Jerusalém. Porque o Senhor falou assim, vocês vão permanecer em Jerusalém até que se cumpra, até que o Espírito Santo seja derramado. Então eles ficaram ali reunidos, esperando o cumprimento da promessa. Haviam ali aproximadamente 130 pessoas. E diz que a Assembleia tinha aproximadamente 120, mais os 11. Número parecido com o nosso, né? Estavam reunidos, esperando o cumprimento da promessa. Você está esperando o cumprimento da promessa? Aleluia! Sabe por que eles esperavam? Porque eles criam, eles sabiam que o Senhor não falha, eles sabiam que o Senhor não mente, eles haviam testemunhado tudo aquilo que Jesus havia feito, e eles sabiam que a promessa haveria de se cumprir. E a promessa se cumpre. Eles estavam ali reunidos em Jerusalém. O Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles, não falta um. Todos os que estavam reunidos recebem sobre eles o poder do Espírito. O Espírito Santo é derramado e começam a acontecer ali coisas sobrenaturais. Línguas como de fogo são repartidas, e sobre cada um deles não faltou ninguém. Sobre cada uma daquelas pessoas que estavam ali reunidas, esperando o cumprimento da promessa, uma língua foi pousando sobre cada um deles, e coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Um vento, o som de um vento impetuoso é ouvido naquele lugar, naquela cidade, e as pessoas começam a fluir para aquele lugar para saber o que está acontecendo. E quando chegam ali, eles começam a ouvir aquelas pessoas falando cada um na sua própria língua. E eles não entendem, não conseguem entender o que está acontecendo, como pode. São galileus todos esses. Como é que a gente agora ouve o que eles estão falando na nossa própria língua? O Espírito Santo foi derramado sobre os galileus. Deus escolheu um povo especial. Pensa num povo especial, irmão. Pensa num povo especial. Pensou? Galileus é um povo especial. Muito especial. Quero te dar algumas características dos galileus. Você entender o quanto Galileu era especial. O quanto o povo galileu tinha uma potência. O quanto Galileu era um povo preparado para fazer a obra do Senhor. Olha só, o povo galileu era caracteristicamente simples, muito simples. A Galileia era como se fosse um estado, e dentro da Galileia estava lá Nazaré, estava lá Betsaida, estava lá Cafarnaum, como se esses lugares fossem um município da Galileia, tá? Povo simples, mas também muito nacionalista, povo que resistia a governo estranho, não aceitava o governo de Roma, eles achavam aquilo um absurdo, e resistiam ao governo. Pessoas intempestivas, gente que gosta de briga, por qualquer probleminha já, em sua maioria inculta, com uma dicção um pouco estranha. Quando algum galileu falava, se falasse no meio dos outros judeus, rapidamente ele identificava, é Galileu. Lembra de Pedro? Quando negou Jesus, ele falou e alguém falou assim, é Galileu.
dicção facilmente identificada, falava mal, tinha um idioma misturado. O Galileu era povo que se misturava, era mal visto pelo restante dos judeus, porque casava com os gentios. A palavra de Deus diz: Galileia dos gentios, porque eles se misturavam. Não eram tão ortodoxos quanto os fariseus, não estudavam a lei como os fariseus estudavam. Gente mediana. Eles até gostavam um pouquinho lá da lei, mas não tanto. Não precisa ser tanto assim, né? Gente que andava na média, que não era excelente em nada. Ser chamado de Galileu era uma censura. Nós vamos ver isso adiante. Era pejorativo ser chamado de Galileu. Era ser diminuído pelos outros quando alguém era chamado de Galileu. Meu irmão, o que é a igreja para você? Abre o teu coração, fala aí. O que é a igreja? Fala, queria que você participasse desse momento. É o corpo de Cristo? É verdade. O que é a igreja para você? O que a igreja representa para você? A noiva, o corpo de Cristo, Reunião dos santos. a reunião dos santos, Verdade. a verdade. O que é a igreja para você? O que a igreja de Cristo representa na sua vida? Comunhão com os irmãos. Mas o que é a igreja, meu irmão? Povo de Deus. O farol. Povo de exclusividade de Deus. Povo de exclusividade de Deus. Para mim é um hospital, é um monte de doente. Um hospital. A Arca de Noé. Fedendo um pouquinho, às vezes tem uma opção de problema, mas é o melhor lugar para estar. Quero te dizer que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, a igreja que é guiada e conduzida pelo Espírito Santo, é tudo isso que você falou. A igreja é um hospital. Os galileus precisavam, não tinham nada para oferecer. Mas a igreja, guiada pelo Espírito, tem as suas limitações superadas. A igreja, guiada pelo Espírito, tem as suas expectativas infinitamente superadas. O que você esperava dos galileus? João capítulo 7, 41, e depois versículos 50 e 53, a 53. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia. Não, da Galileia não. Versículos 50 e 53. Nicodemos, lembra de Nicodemos? Lembra? Foi falado sobre Nicodemos aqui. Um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam a Nicodemos: dá-se-á por acaso que também tu és um da Galileia? Já começou a ser censurado de forma pejorativa, só porque ele estava defendendo, eles já estavam pensando ali em matar Jesus. E Nicodemos: não, calma aí, não pode julgar alguém sem antes que ele se defenda. Ah, você está defendendo Jesus? Por acaso você é galileu para estar defendendo Jesus? E cada um foi para sua casa. João capítulo 1, versículo 45 e 46. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré? Nazaré fica onde? Na Galileia. De Nazaré pode surgir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e
viver. Sabe o que é esperado dos galileus? Nada. Nada era esperado dos galileus. Nada de bom. Nada de bom era esperado dos galileus. Gente medíocre. Não eram ortodoxos como os fariseus. Casavam-se com gentios. Falavam mal. Não eram cultos. Não tinham nada para oferecer. Mas é sobre esse povo, sobre essa gente que Deus decide derramar o seu Espírito. É sobre essa gente que Deus decide derramar o seu poder e usá-los como instrumentos, como faróis naquele lugar. Aquele povo que andava em trevas precisavam ver a luz. Não era um povo que dependia da sua força, mas foi pelo poder do Espírito Santo de Deus que eles começam a falar em novas línguas. Por isso que eles ficam sem saber o que fazer, perplexos, como esses que falam mal. Agora nós ouvimos eles falar nas nossas línguas perfeitamente. Cada um em nossa língua materna, não sabe falar nem direito nem o idioma deles, mas agora eles falam na nossa língua. Quais são as suas expectativas? Qual é a tua expectativa a respeito da tua vida? Você se vê como um galileu? Alguém que não tem nada para oferecer? Alguém que nada de bom pode fazer? Você se vê como alguém que fala mal, que não tem uma cultura muito elevada e por isso você não pode ser instrumento do Senhor? É assim que você se enxerga? Ou você está se pensando como os fariseus, que pensa muito mais a respeito de si do que realmente é, e pensa que na sua própria força, no seu próprio poder, pode fazer coisas agradáveis a Deus, e pensa que pode ajudar a Deus. Deus, eu te ajudo. O que você tem pensado dos outros? Porque olhavam para os galileus e falavam: dali não pode sair nada, dali não pode sair profeta, dali não pode vir o rei, dali não pode vir o Messias. O que você tem pensado dos outros? Como você olha para o teu irmão? Quais expectativas você tem nutrido? Qual a expectativa nós temos a respeito da igreja? Quais expectativas o subbairro Rio da Prata nutre a respeito da igreja presbiteriana em Rio da Prata? O que Bangu pensa de Rio da Prata? O que o Rio de Janeiro pensa de Rio da Prata? O que se espera da igreja de Rio da Prata no lugar onde ela está inserida? Provavelmente não somos conhecidos de muitos. Provavelmente o prefeito da cidade não sabe nem que existimos. Será que de Rio da Prata, será que alguém pensa assim: não, daquele lugar, é daquele lugar que vai sair alguém que vai fazer a diferença? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não é na tua força, mas de Rio da Prata, Deus pode levantar profetas. De Rio da Prata, Deus pode levantar jovens que levem luz às universidades, que levem a luz de Deus, onde Deus foi esquecido, onde não se pode mais falar no nome do Senhor. Deus pode te usar para naquele lugar. É para isso que o Senhor te chama. É para isso que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a tua vida. Será que de Rio da Prata surgem homens que tomam posse do seu papel de sacerdote no lar,
e ensina os seus filhos no caminho do Senhor. E quando vem as mentiras que o mundo tem pregado, os filhos estão preparados. Os filhos estão recebendo a unção do Pai. Filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo e você é capaz, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para enfrentar pela verdade da palavra toda mentira pregada lá fora. Você não vai ser influenciado, mas você vai influenciar naquele lugar. Por onde você passar, vidas vão ser impactadas pelo poder do Espírito de Deus na tua vida. Você é um sacerdote, meu irmão. Foi o Senhor que te chamou assim. Famílias que andam diante do Senhor, como já foi dito, a tua família é uma célula. A tua casa, o teu lar, é uma célula da igreja. Quando alguém olha para a tua família, quando o mundo, teu vizinho olha para a tua casa, ele busca ver a igreja do Senhor. A tua igreja, a tua família, a tua casa é uma representação da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que precisa ser farol no mundo. Deixa eu te falar, meu irmão. Você pessoalmente é uma célula. E onde quer que você vá, o Espírito Santo de Deus te capacita para refletir a glória de Deus. Essa promessa se cumpriu. Você crê nisso, meu irmão? Você quer que o Senhor pode te usar? E aquela igreja que poderia ser esquecida e não conhecida, Igreja Presbiteriana em Rio da Prata. Você quer que aquela igreja pode impactar o bairro de Rio da Prata? Amém? Você quer que, através, pelo poder do Espírito, uma igreja que espera pela promessa, que recebe o derramamento do Espírito Santo de Deus, pode começar a impactar aqueles lugares onde tem sido dominado por tráfico? Porque nós olhamos e só pensamos assim: não, bandido tem que morrer, bandido tem que receber o Senhor Jesus. Deus tem poder para isso, meu irmão. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Deus restaura lares, Deus restaura famílias, Deus restaura bairros, nações, municípios, tudo. O Senhor pode todas as coisas. Atos capítulo 2, versículos 8 a 12. Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos, junto comigo, partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. 14 é o número. 14 regiões representadas ali, gente de lugar diferente. Aí, olha o que diz o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e comunhão, no partir do pão, nas orações. A gente olha, né, que lindo, perseveravam juntos, unidos. Parece que tinha uma porção de Eric, todo mundo igual, né? Caminhando junto, direitinho, e todo mundo pensa igual, né? Oh, que maravilha! Esses que perseveravam unidos, tinha nada de igual. A igreja, guiada pelo Espírito de Deus, é lugar onde pessoas diferentes vivem em comunhão. 3.000 pessoas aproximadamente recebem
aquela palavra se converte no Senhor. De todas aquelas regiões, todos aqueles lugares, entregam o seu coração a Cristo. Rendem o seu coração ao Senhor. Eles eram muito diferentes, mas eles passam a perseverar em uma doutrina, um ensinamento só. O Espírito Santo os guia. É interessante que você não vê um apóstolo falar assim: olha, se juntem ali, fiquem agora esperando aqui, a gente já vai conversar. Não. O Espírito Santo de Deus os conduz a ficarem juntos. O Espírito Santo de Deus os guia a viver em unidade. Cada grupo tinha um estilo de vida diferente, costumes. A gente vê que os judeus ali estavam divididos em pelo menos 4 seitas diferentes, bem diferentes. Eu fico pensando, nós tínhamos ali os fariseus, né, que era aquele que tentava agradar a Deus pelo zelo, pela lei, e achavam assim: se eu cumprir a lei ao pé da letra, eu serei amado pelo Senhor. Se eu cumprir a lei no pé da letra, eu serei salvo. Porque eles criam que pela sua força, por aquilo que faziam, receberiam salvação. Pela sua força, pelo aquilo que faziam, seriam mais ou menos amados. Eu fico imaginando os fariseus que receberam ao Senhor Jesus naquele lugar, e ali sendo ensinado pelos apóstolos, ouvindo aquilo que o Senhor tinha ensinado aos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus. Aqueles homens nada mais eram do que o Novo Testamento vivo. O Novo Testamento vivo falando, porque eles eram as testemunhas daquilo que tinha acontecido. Eu fico imaginando ele falando para os fariseus: ô fariseu, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é pelo o Senhor decidiu te amar antes da fundação do mundo. Deus não vai te amar mais ou menos, mas você é salvo porque o Senhor te escolheu e te amou. Você é salvo porque um Filho de Deus entregou a sua vida na cruz do Calvário para te salvar. Receba o amor do Senhor. Sinta o amor de Deus. Os zelotes, homens que pegavam em armas para defender, e deviam ouvir dos apóstolos: não é pela tua força, não é pelas tuas armas, porque as nossas milícias são espirituais em Deus. Os saduceus, povo que ocupava lugar de destaque na sociedade, representava a religião diante dos reis, lá diante da corte, e deviam pensar assim: os outros judeus são mais simples, não estão aqui protegidos, se aproveitando da política. Eu fico imaginando os apóstolos dizendo assim: quem te guarda é o Senhor. Sem o Senhor você nada pode fazer. Se não for através do poder do Espírito Santo, você não pode fazer. Os essênios, povo que, para se manter puro, decidiram se retirar. Não, esse lugar está muito ruim. Às vezes a gente não pensa assim: esse lugar está muito contaminado, para me manter puro eu vou sair. Foi isso que os essênios fizeram. Eu fico imaginando os apóstolos dizendo assim: Deus te chamou para ser luz. O Espírito Santo vai te usar agora, e nesse lugar contaminado as pessoas vão ver a glória de Deus, e vidas vão ser impactadas pelo poder de Deus através da tua vida. Igreja guiada pelo poder do Espírito Santo
É lugar onde gente diferente vive em comunhão. Como às vezes ficamos pensando, já passou isso na tua cabeça, meu irmão? Não, eu não posso fazer parte dessa igreja, porque eu tenho esse, e a gente começa a enumerar, né? Não tem muito problema. Quando um dia eu consertar esses problemas, eu tiver perfeito, bonzinho, igual aquele irmãozinho que eu estou vendo lá, aí eu vou para lá. Eu vou me retirar agora porque eu não consigo. Não tem como ter comunhão com essas pessoas. Mentira de Satanás. O Senhor te quer em comunhão com o povo de Cristo, porque é na comunhão com a igreja que o Senhor vai operando. O Senhor vai tirando as nossas limalhas, vai nos moldando, vai moldando os nossos corações, vai libertando a nossa vida daquilo que temos, que precisamos ser libertos, vai nos moldando. Perseverar na comunhão. Meu irmão, persevere na comunhão. Isso são lutas constantes. De vez ou outra o inimigo vem com essas mentiras. Sai daí, sai desse lugar. Você é muito diferente, você é muito melhor. Porque às vezes a gente também pensa assim: não, essa igreja é pequena demais, essa gente não tem tanta cultura assim. A gente pensa que é pequeno, eu tenho que ir para uma igreja maior. Meu irmão, você não é melhor do que ninguém. Não tem filhos preferidos. Deus ama cada um de nós com o mesmo amor. Renda o teu coração a Cristo. Eles não ficavam ali. Não, Zelotes, tem que ser assim. Pega as espadas. E os fariseus, pega a Torá. E os essênios, vamos sair daqui. Fala, apóstolo. O que o Senhor falou? Pedro, Tiago, o que Jesus te ensinou, Tiago? Eu quero aprender também, porque até hoje eu vivi de uma forma que eu não deveria viver. Felipe, me ensina a palavra, Felipe. Me ensina como eu tenho que viver a partir de agora. Porque eu sei que vivi de uma maneira que não agradava a Deus, mas agora eu quero viver como o Senhor quer. Não era cada um puxando para um lado a corda, mas todos perseveravam numa doutrina. Como temos dificuldade de ouvir, como resistimos às autoridades, como resistimos aos bons conselhos, como resistimos aos conselhos baseados na palavra, como resistimos às autoridades instituídas pelo Senhor. Quantas vezes você já resistiu à palavra de um presbítero que estava te aconselhando a fazer o que a palavra de Deus orienta? Quantas vezes você achou ruim quando um diácono te pediu para você entrar no culto, para ouvir a palavra? Quantas vezes resistiu a um conselho pastoral e pensou assim: pastor, não tem nada a ver com isso. Minha vida pessoal é minha vida pessoal, isso não tem a ver com a igreja. Como se a nossa vida estivesse dividida entre vida na igreja e vida secular. Meu irmão, vida de crente não tem divisão de vida na igreja e vida secular. Vida de crente é vida de culto. Vida de crente é vida que vive para a glória de Deus em todo lugar. E quantas vezes não resistimos a esses conselhos e tomamos caminhos que não é a vontade de Deus? E esquecemos que quando resistimos às autoridades, resistimos ao Senhor, porque é a palavra de Deus que
você resiste àquele que estabeleceu essa autoridade, que é o próprio Senhor. Mas esses homens, galileus, homens de briga, fariseus, que se achavam o máximo, essênios, que também se achavam bons e por isso queriam se retirar, saduceus, que eram envolvidos na política, e zelotes que gostavam de arma, todos esses renderam seus corações e falaram assim: Deus, quero andar segundo a tua vontade. Não quero mais agora ficar brigando, achando que tem que ser do meu ou do outro jeito, porque tem que ser do teu jeito. Igreja guiada pelo Espírito é lugar de gente diferente que vive em comunhão, em tudo. Eles comungavam daquilo que era espiritual, na oração, mas também naquilo que era natural, físico, no partir do pão. Porque se a gente tem comunhão naquilo que é mais importante, naquilo que é eterno, naquilo que não passa, como não termos comunhão naquilo que é passageiro, que é tão menor? Se temos comunhão naquilo que é eterno, precisamos ter também comunhão naquilo que é passageiro. Comunhão em todas as coisas. Precisamos ser moldados como essas pessoas em Atos 2. Atos capítulo 2, versículo 22 a 24. E depois 36 e 37. Atos 2, 22 a 24. Eles estão ali, o Senhor começa a operar, alguns ficam perplexos e outros começam a achar, estão embriagados. E aí olha o que Pedro vai falar: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. 36. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais profetas: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus é lugar de novos recomeços. Uma multidão se junta e começa a ver o que Deus está fazendo. Meu irmão, você está vendo o que Deus está fazendo nesse lugar? Amém. Os seus olhos estão contemplando aquilo que Deus está realizando nesse lugar? O teu coração está recebendo a palavra de Deus? Amém? Amém. Os teus pensamentos têm sido moldados por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar? Porque eu fico pensando assim: Deus, eu vou voltar para casa, e é isso que o Senhor foi ministrando no meu coração. Você precisa se arrepender. Você precisa, quando sair daqui, viver uma vida de arrependimento, de contrição. Quando você sair daqui, você precisa viver uma vida que caminha na minha direção, e as minhas águas vão subindo, vão subindo, vão subindo, e a cada dia o meu espírito vai te guiando mais. Quando você estiver diante da terra prometida, não volta, porque eu já te prometi, e a minha promessa vai se cumprir na tua vida. Essas pessoas vão vendo o que Deus está fazendo, as línguas de fogo vêm descendo sobre
Mas diz o texto que eles começam a falar das maravilhas de Deus. E eles começam a ficar perplexos. Uns começam a duvidar. Mas Pedro fala assim: não. Eles não estão embriagados. Lembra da promessa? Lembra da promessa? Meu irmão, você se lembra da promessa? Aleluia. Louvado é o teu nome. É essa promessa que está se cumprindo hoje. E o Espírito Santo de Deus está sendo derramado. Você acredita que o Espírito Santo pode ser derramado hoje? Amém. Hoje, meu irmão. O Espírito Santo é que está sendo derramado como cumprimento da promessa. Deixa eu te dizer, israelitas. Quem é o Israel? A igreja. Deixa eu te dizer, aquele Jesus que vocês mataram, sabe essa multidão, essas pessoas de mais de 3.000, muitos deles provavelmente estavam ali gritando: crucifica ele. Meu irmão, já pensou num pecado? A gente sabe que pecado não tem tamanho, mas já pensa num pecado. Agora imagina em alguém que estava na multidão, o Filho de Deus sendo pendurado, sendo julgado, e essa pessoa dizendo assim: é isso mesmo, crucifica ele, solta o Barrabás e crucifica Jesus. Eram essas as pessoas que estavam recebendo. Eles começam a ficar desesperados, porque tomaram caminhos que não eram do agrado do Senhor. E eles começam a enxergar o que o Senhor estava fazendo naquele lugar. E eles se viram para Pedro, eles se viram para Tiago, eles se viram para João e falam: João, o que eu faço agora? Porque eu crucifiquei o Filho de Deus. João, o que eu faço agora? Porque eu não o segui. Ah, João, o que eu faço agora? Porque eu não desfrutei dos milagres. Ah, João, Pedro, eu não andei sobre as águas com o Senhor. O que eu faço agora? Essas pessoas não sabiam mais o que fazer. Acreditavam que não tinha mais direito para suas vidas, que estavam perdidos. Sabe qual foi a resposta? Recomece. Você está vendo essa palavra ali? Recomece? Você está enxergando essa palavra recomece aqui? Na resposta? Cadê o recomece? Arrependei-vos. Aleluia. Recomece é: arrependa-se. Arrependa-se. Para. Precisamos parar de tentar justificar os nossos erros. Arrependa-se. Igreja guiada pelo Espírito é lugar de novos recomeços. Pedro fala: recomece, porque o Senhor te dá uma nova chance. Recomece, porque agora o Senhor te dá a chance de voltar para Rio da Prata com a sua fé restaurada, com a sua visão de amor, de esperança restaurada pelo poder do Espírito. Recomece, arrependa-se de não ter tido esperança em Deus. Arrependa-se. Precisamos nos arrepender de não confiar no Senhor. É tempo de arrependimento, de resistirmos às autoridades. Recomece. Não sei como você chegou aqui, meu irmão, nesse lugar. Como está a sua vida?
Recomece o teu relacionamento com o seu cônjuge. Recomece o teu relacionamento com os teus filhos. Porque se durante a jornada os relacionamentos foram se afastando, se você e o teu filho recomeçar, vocês vão recomeçar de onde? Do mesmo lugar. Do lugar de arrependimento. Volta para o teu filho e diz: filho, me perdoa. Deus, me perdoa porque eu não andei como pai e mãe como eu deveria andar. Filho, me perdoa porque eu não andei nos caminhos de Deus. Pai, me perdoa porque eu não te honrei como a palavra de Deus me diz que eu tenho que te honrar. Não justifique os erros. A palavra de Deus tem que ser cumprida. Pai, eu não te honrei. Eu sei que quando eu não te honro, eu não honro o Senhor. Esposa, eu não te amei como Cristo ama a igreja. Recomece. Recomece os relacionamentos no teu trabalho. Porque às vezes nos sentimos um peixe fora do aquário, fora da água. Recomece, porque o Senhor não te chama para se excluir, mas o Senhor te chama para ser luz naquele lugar. Recomece. Arrependa-se. Em nome de Jesus.